parabéns pelo seu programa, pela sua competência de conduzir o programa. Olha aí, esse meu paciente que está aqui mais bonito, consegui deixar ele para voltar para o programa de TV. Para recomeçar com o pé direito, eu trago aqui ele, já fizemos uma live junto, não é, deputado? Maurício Reines, uma das maiores expressões políticas e jurídicas do país. Na sua visão como militante de esquerda, onde é que o capitalismo peca no tocante a gerar desigualdade social? Eu penso que a gente tem que ter uma combinação, Silvinho, entre mercado, sociedade civil e Estado. Se você deixar só o Estado, uma burocracia se apodera dos recursos públicos. E país capitalista e país socialista, do mesmo jeito. Então, a burocracia do Estado, você tem que ter muito cuidado com ela. Mas o mercado, se você deixar o mercado sem regulamentação, ele se apropria de todos os recursos. A regulamentação pode ser do Estado, mas pode ser também a força desse terceiro tripé, dessa terceira perna do tripé, que é a sociedade civil, que é a sociedade civil organizada, é o terceiro setor. São as universidades, são os blogs, as televisões, as rádios, os sindicatos, as ONGs. Ministro, eu quero lhe fazer uma pergunta que mexe com um pouco das concepções de direita e esquerda. Na sua concepção, as desigualdades sociais vão derivar da falta de esforço do indivíduo que não procurou, que não estudou, é porque faltou esforço nesse indivíduo, ou faltou generosidade daqueles que concentram renda no planeta? Excelente questão. É um grande debate como você vai criar uma sociedade que coloque mais condições de felicidade para o maior número de pessoas. Então, você pode ter uma pessoa que se diga de esquerda ou outra pessoa que se diga de direita, e essas duas pessoas, com a sua visão de mundo diferente que seja, queiram a mesma coisa, queiram a felicidade e percebam que ninguém pode ser, como já diz o poeta, ninguém pode ser feliz sozinho. E o pensamento de esquerda, ele diz, olha, não basta o esforço meramente individual. É preciso que Bertrand Russell dizia, por exemplo, é preciso que a sociedade cuide da concepção de liberdade positiva. Ou seja, as condições estruturais, as condições materiais para que as pessoas possam exercer a sua liberdade, florescer e ser feliz. Então, o que é ser esquerda contemporânea hoje? É você perceber que você não vai ampliar a igualdade ou, por outra, diminuir a desigualdade se você sacrificar a liberdade. Porque a liberdade é que faz com que a sociedade possa exercer os freios e contrapesos contra a tendência de todo burocrata. Todo burocrata, ele se apodera do Estado, ele quer que o recurso do Estado venha para a casta dele. Você observa o seguinte, pandemia, crise, teve gente querendo aumentar seu salário no setor público. Então, você tem que fazer com que o público, o setor público, o Estado, seja realmente para servir o público e não para servir quem está dentro dele. Eu escrevi uma norma como deputado federal na Comissão de Constituição e Justiça, aprovei um relatório, uma proposta de emenda à Constituição que estabeleceu o subsídio com o teto. Negociei com todo mundo lá, como relator da proposta, aprovamos e colocamos um teto como valor máximo que pode se receber no serviço público brasileiro. Qual? O subsídio do membro do Supremo Tribunal Federal. Sabe o que é que fez, Silvinho? O próprio Supremo Tribunal Federal deu um drible no teto. Ora, se o Supremo Tribunal Federal, do alto da sua autoridade de guardião maior da Constituição, fura e rasga a Constituição, ele está sinalizando para os vira-latas embaixo fazer a mesma coisa. Se o Supremo faz isso... Que exemplo está dando? Sob um patrocínio do Caravela Grupo Educacional, vamos para a terceira pergunta. Me diga uma coisa, como é que os empresários podem fazer negócios de maneira menos predatória? Rapaz, eu diria, como é que os empresários podem fazer negócio no Brasil com um Estado que asfixia a livre iniciativa, que asfixia a capacidade de empreender? Hoje, há uma demonização do empresariado brasileiro, porque uma parte das atividades, às vezes, não são tão formais. Mas por quê? Porque o Estado brasileiro ele é pródigo em regulamentação bizantina. Ele é um Estado atrasado. A nossa legislação trabalhista, muito embora da Alemanha seja mais rígida, mas em que medida o senhor, como jurista, acha que isso dificulta, empaca os negócios aqui do nosso país? Eu penso que o marco da relação capital-trabalho no Brasil precisa se atualizar.
Hoje que nós temos ainda a herança da CLT, é uma regulamentação do direito individual do trabalho muito minuciosa. O que é que o mundo evolui? O mundo evolui para diminuir a regulamentação legal minuciosa e dar poderes para a autonomia privada coletiva. O que é autonomia privada coletiva? É o direito coletivo do trabalho. O que é o direito coletivo do trabalho? São os trabalhadores pelas suas entidades, os seus sindicatos, e as empresas pelas suas ou diretamente, criarem as normas para aquela categoria ou para aquela empresa. Porque aí essas normas vão ser adequadas à realidade. Agora, isso tem uma pré-condição. A pré-condição é o que os italianos chamam uma legislação de sustento. É o que os ingleses chamam de legislação auxiliar. Ou seja, você tem que ter uma legislação para equilibrar um poder que é desigual. Porque o poder do capital do trabalho é desigual. O capital é muito mais poderoso. Estar com o senhor aqui é uma aula sobre tudo. Mas me fala um pouquinho sobre a sua vida intelectual no Brasil, na Europa. O deputado, gente, tem PhD em Oxford, é isso? Esse é um orgulho que tem, porque ali foi muito esforço. Eu não posso deixar de pedir a sua opinião sobre a política do nosso estado. O que é que o senhor acha da condução da política de Pernambuco? Eu me lembro que Eduardo Campos, que foi um grande governador, de quem eu tive a honra de ser secretário de governo, e Eduardo, uma vez, ele me disse lá atrás, ele disse: Maurício, tu te apercebeste? Nesse tempo eu ainda era do PT, mas eu já estava muito crítico ao governo de Dilma Rousseff. Aí ele perguntou: tu te apercebeste que Dilma Rousseff parou de fazer bem ao Brasil? Aí se ele estivesse vivo hoje, eu diria a ele: Eduardo Campos, tu percebeste que depois do grande governo que tu fizeste, tu escolhesse um sucessor que muito rapidamente parou de fazer bem a Pernambuco. Foi o erro de Eduardo, porque Eduardo queria botar Paulo Câmara para poder mandar nele, sabia que ele era fraco. Então ele calculava: não, eu vou botar um cara fraco, porque mesmo se eu não for eleito presidente da República, eu vou continuar mandando nele. Aí deu no que deu. Talvez esse governo de Paulo Câmara tenha sido o governo mais fraco que Pernambuco teve nos últimos 30 ou 40 anos. Pelo menos da minha geração, eu não me lembro de um governador tão fraco. Inclusive que perdeu força política, porque Pernambuco sempre teve um poder de articulação nacional muito grande. Então Pernambuco perdeu economicamente e perdeu politicamente com Paulo Câmara. Está na hora também de virar a página. Você que me acompanha nas redes sociais sabe que eu estava por esses dias com a faixa aqui no pescoço, mas é culpa dela, da cirurgiã dentista Aline Damasceno, que está aqui conosco, minha convidada. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem? Bom dia para todos. É um prazer imenso estar aqui. A harmonização orofacial hoje, ela é uma especialidade da odontologia, mas na verdade ela já existe antes de receber esse nome, porque ela acabou sendo uma necessidade do cirurgião dentista em harmonizar não só os dentes, porque algumas pessoas têm a ideia de que o dentista ele tem que trabalhar apenas dentro da cavidade oral. Mas aqui a gente tem um conjunto, porque nós cirurgiões dentistas, nós temos um limite de atuação que vai da linha da sobrancelha até o ocioide. Quando uma pessoa ela sofre algum acidente, quando ela vai no hospital, quem vai tratar, quem vai fazer suturas, quem vai fazer até mexer na parte óssea, toda a parte cirúrgica é feita por cirurgiões dentistas. É mesmo? Sempre foi assim? Sempre foi assim. Sabia disso não. Então nós temos muita autonomia, nós temos muito entendimento com relação à inervação, à musculatura, às camadas que fazem parte da face. O paciente chega lá já sabendo o que ele quer fazer, ou quando ele chega lá com a ideia, você diz: não, por que você não faz isso, melhorar aquilo? Você sugere muito mais, ele já vai com aquilo que ele já quer fazer pronto já. A gente tem, eu digo, quando eu falo a gente, é porque eu falo nós que trabalhamos com harmonização. Eu trabalho da seguinte maneira: a gente primeiro tem que escutar o que o paciente tem mais queixa. Não adianta eu enxergar todos os defeitos que o paciente tem, mas o que incomoda ele é aquela ponta do nariz, o que incomoda ele é o olho que é mais baixo. Então a gente tem sempre que ouvir o paciente, escutar. Então a gente segue a linha de resolver a questão do que incomoda o paciente e também de orientar como seria a melhor forma de fazer esses procedimentos. Recentemente chegou uma paciente lá no consultório que ela chegou para fazer lipoaspiração mecânica de papada. Por quê? Porque ela fazia o queixinho duplo, né? Quando ela só tirava foto de frente e de lado ela não gostava porque ela não tinha linha queixo-pescoço. Mas só que a lipo, ela não ia dar esse resultado que ela imaginava. A questão dela era cirurgia ortognática, ortodontia com ortognática. Ali tinha que mexer na estrutura óssea. O paciente chega lá, digamos assim,
e digamos que vários fatores o incomodam. Ele quer tirar aquela prega, quer tirar aquela ruga, de repente a papada incomoda também, a linha de expressão na testa. Precisando da harmonização completa. Ele quer fazer a harmonização completa. E qual é o primeiro passo? A gente chama esse procedimento como full face. A harmonização full face, quando você vai mexer no rosto todo do paciente. Então a gente começa pelo menos invasivo, até para o paciente se sentir mais seguro. Você não vai começar logo um procedimento que você vai ter que usar muito anestésico, ou o paciente precisa ficar alguns dias de repouso. A gente começa com a toxina, por exemplo, que não precisa de repouso, não precisa ficar em casa, são poucos efeitos colaterais e ele continua sua vida normalmente. Sob um patrocínio do Caravela Grupo Educacional, vou mandar uma pergunta que não tem nada a ver comigo. Mentira, tem a ver comigo. Doutora, eu sei que as mulheres procuram muito mais para fazer harmonização facial, mas os homens também têm procurado bastante, não é verdade? Olha aí. Esse meu paciente que está aqui mais bonito, consegui deixar ele para voltar para o programa de TV, com um ângulo da mandíbula mais pronunciado, um ar de jovialidade maior, que foi exatamente os fios que deram esse embelezamento, digamos assim, no nosso Silvinho. Pessoal, vai chover pergunta aqui pra gente. E eu vou deixar o Instagram da doutora Aline aqui para vocês perguntarem lá. Pode ser no seu direct? Com certeza. Segue lá, segue lá. Como é que tá no seu Instagram? Fala pra gente aí. Harmonize.doutoraline Damasceno. Eu sou testemunha, pessoal. Eu estive lá, procurei a doutora. Eu fiz o procedimento de ozônio, foram 3 sessões, para reduzir a gordura facial. Depois que reduziu, eu fiz as linhas de sustentação, é isso? Isso, a gente usou os fios de PDO, de tracionamento, os fios mais novos que tem no mercado mundial, que ele promete o maior poder de tracionamento, tanto que ele está aí com 2 dias sem faixa e a gente vê que tá tudo puxadinho. Que eu tirei para gravar, mas vou colocar, vou colocar, passar mais 8 dias com faixa, não é isso? Mais 8 dias amarradinho, para a gente otimizar a ação dos fios. Não, mas o resultado é surpreendente. Você vê o resultado na mesma hora, um procedimento muito pouco invasivo, totalmente indolor. Pouquíssimo invasivo. Não leva ponto. Não leva ponto, é indolor, vale a pena. E o custo não é tão elevado assim. É acessível. Totalmente acessível. É acessível. Eu queria saber o seguinte, eu tenho uma curiosidade. Você é extremamente badalada aqui em Pernambuco, você quase não tem vaga mais na sua agenda, né? E você é uma profissional que depende do seu trabalho manual também. Então, que expectativa você tem para o futuro enquanto profissional, enquanto empresário? Você não pode atender por dia 1000 pessoas. Você tem algum projeto, você tem planos para poder criar tipo uma academia, uma marca, uma forma de reproduzir também o trabalho que você faz? Quais são os seus projetos? Como eu já estou na harmonização desde que ela iniciou, como eu disse, desde que antes da harmonização recebia o nome de harmonização, eu já acumulo uma bagagem muito grande de cursos, de especialização, no exterior, aqui no Brasil também. Então, como próximo projeto, que na verdade é uma realização, estou lançando o meu curso de fios, com essa técnica desses fios novos, que está aqui no rosto do meu querido Silvinho, esse aí, que ele já está maravilhoso. Agora, no dia 2 e 3 de junho, aqui no Instituto, no CEAL, exatamente para você que quer aprimorar sua mão nos fios, saber aprender técnicas efetivas e que você consegue, dessa forma, trazer mais pacientes para o seu consultório. Vão passar também aí, vai passar aí na telinha, o número de inscrição e aqueles pacientes que também querem ser pacientes modelos, mesmo número, você vai lá, faz a sua inscrição. Eu conversei aqui com a doutora Aline Damasceno, referência em harmonização facial em Pernambuco e no Brasil. Foi um prazer imenso, doutora. Prazer imenso estar aqui nessa sua reestreia. Um livro, um filme e um lugar. Eita, rapaz. Um lugar, o Recife. Começando do final. Um livro, o livro que eu estou lendo agora, Doom, de um historiador inglês chamado Neil Ferguson. Um filme. Um filme... Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Quando eu penso no lugar, eu penso em Lisboa.
Agora fala um livro e fala um filme. Quando você me faz assim, qual livro me remete à saudade da época de escola, de um livro que me marcou, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Falta só agora um filme. Também é do passado, esse a gente assiste todo ano lá em casa no Natal, que é A Noviça Rebelde.